Olá, meu irmão, minha irmã. Com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 16º domingo do tempo comum. Vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos aqui uma série de parábolas que dizem respeito ao reino de Deus e também ao juízo de Deus. Vamos compreender então a situação que Jesus estava vivendo. Do Messias se esperava, segundo a imagem que se tinha em Israel, de que além de ser um Messias libertador, que iria libertar o povo da opressão do Império Romano e tudo mais, também se esperava depois o justo juízo, aonde ele iria condenar os maus e salvar os bons. A grande realidade, isso junto um juízo divino, e Jesus vem mostrar que a imagem que eles estavam tendo dele ainda não era a imagem ideal. Então, veja, Jesus ele fala que existe um joio e existe o trigo. Naquele momento, não é tempo de colher, é tempo de semear. Semear o reino de Deus. No fim dos tempos, será o tempo de colher. Portanto, nesse período ainda, até o final dos tempos, esse tempo da misericórdia que Deus dá, Deus permite que o joio cresça junto do trigo, dando inclusive oportunidade para aqueles que são, digamos, joio, se converterem. Então, aqui nós vemos falar sobre o juízo
mas sobre a misericórdia de Deus. Deus dá um tempo para que a semente cresça no interior de todos nós. E vamos aprofundar um pouco mais e perceber algo mais interessante ainda. O joio e o trigo estão dentro de nós. Quem de nós é perfeito? Quem de nós é santo? Quem de nós não peca? Quem de nós não tem as limitações, as dificuldades? Quem de nós? Quem pode levantar a mão e dizer, eu sou santo e perfeito? Ninguém. Dentro de cada ser humano cresce o joio e cresce o trigo. Nós precisamos alimentar esta semente que é o reino de Deus para que ela cresça. E aí sim, o trigo cresça muito mais do que o joio e tome conta de nós. Não adianta ficarmos olhando para as pessoas e dizendo, esse é joio e esse é trigo. Não, a coisa é muito mais profunda. Está no interior de cada um de nós. Portanto, meu irmão e minha irmã, esse tempo é tempo da misericórdia de Deus. É tempo de permitir que a semente do reino nos ajude nesse processo de conversão, para que o reino possa crescer dentro de nós e, portanto, no meio de nós. Infelizmente, nós temos essas dificuldades. A concupiscência, portanto, a tendência para o pecado está em nós. É por isso que São Paulo vai dizer, na segunda leitura, na carta aos Romanos, que o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas. Somos fracos, somos limitados, somos pecadores, sim. E é por isso também que nós não podemos ficar apontando o dedo para os outros. Olha só quantas coisas nós temos dentro de nós. Olha quantas dificuldades. Quem somos nós para julgar se o justo juiz, Cristo, não julgou quando ele veio aqui, só deixou para o final dos tempos? Quem somos nós? Somos melhores do que Jesus, por acaso? Não. Precisamos acordar para esta realidade. A primeira leitura fala que Deus é clemente, é misericordioso e nos aguarda para perdoar os nossos pecados. Esta consciência nós precisamos ter para conosco e para com o nosso irmão. Que triste ver tantos que se dizem cristãos torcendo para aqueles que eles consideram inimigos da igreja morrerem. Que cristão é esse? Esse cristão tem que torcer para que a semente do reino cresça no interior daquela pessoa. Ou não acredita que a força da palavra de Deus, não acredita na força da graça de Deus? Mesmo que você possa dizer, mas eu acredito, mas não acredito que ele se abra. Pois é esse tipo de pessoa que no tempo de São Paulo, quando era Saulo ainda, se tivesse visto aquele homem que perseguia a igreja e que estava presente, inclusive na morte de Santo Estevão, um grande homem de Deus, morreu apedrejado com consentimento de Saulo. Esse tipo de gente que se diz juiz, que se julga juiz, se coloca como juiz, iria olhar para ele e iria condená-lo também. Não, por mim, esse Saulo pode morrer. Não daria a ele a oportunidade de ser o grande homem de Deus, grande apóstolo dos gentios, São Paulo, que ele foi. Na história da igreja temos tantos homens e mulheres que nós poderíamos julgar como joio e depois se tornaram grandes homens e mulheres de Deus que converteram tantas pessoas, que fizeram a diferença, que se tornaram santos. Quem somos nós para julgar? Ao contrário, a nossa missão, a nossa obrigação, o nosso dever de cristãos é cuidar do nosso interior para que a semente cresça, a semente do reino. E também ajudar os nossos irmãos e irmãs por meio da oração, por meio da presença, por meio da pregação, para que a semente do reino também cresça no meio de todos eles. Se Deus está dando esse tempo para nós, vamos aproveitar, meu irmão e minha irmã, esse tempo para nos converter
e para ajudar os nossos irmãos e irmãs também a se converterem. A nós cabe a conversão, acolher a graça de Deus e ajudar o irmão. A Cristo, no final dos tempos, cabe o julgamento do justo juiz. Que o Espírito Santo nos ajude a viver estas realidades, a aproveitar melhor a experiência desta graça, desta misericórdia de Deus, permitindo que a graça de Deus possa fazer com que esta semente do reino de Deus cresça no nosso interior, dos nossos familiares, das pessoas que estão próximas de nós, na nossa comunidade. Que nós possamos ter paciência como Deus tem, ter misericórdia como Deus tem, como bons discípulos de Cristo. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.